Sempre fui um tecnólogo. E há uma década eu estava aqui alertando sobre os problemas das redes sociais. E eu vi como a falta de clareza sobre os óbvios pontos negativos dessa tecnologia e uma real incapacidade de confrontar esses pontos negativos levaram a uma catástrofe social totalmente evitável. Ou estou aqui hoje porque não precisamos cometer esse erro agora com a inteligência artificial. E quero que escolhamos de forma diferente. Agora, muitas vezes nos dizem para sonhar com o possível de uma nova tecnologia, mas não falamos frequentemente sobre o provável do que realmente é provável acontecer. Então, o possível com as redes sociais era, obviamente, você sabe, dar voz a todos, democratizar a fala, ajudar as pessoas a se conectarem com seus amigos. Mas não falamos sobre como o provável, os modelos de negócios por trás das redes sociais, visando maximizar o engajamento, visualizações, frequência de uso. Eu vi há 10 anos como isso obviamente levaria e recompensar o doom scrolling, mais vício, distração e, em última análise, resultar na geração mais ansiosa e deprimida de nossa vida. Agora, é meio interessante assistir a isso acontecer, porque a princípio eu vi meus amigos que começaram ou trabalharam nessas empresas de mídias sociais e aqueles da indústria de tecnologia, de forma mais ampla, eu os vi duvidar dessas consequências. Sabe, nós realmente não queríamos enfrentar isso. E então dissemos, bem, talvez isso seja apenas um pânico moral. Talvez isso seja apenas um medo reflexivo de uma nova tecnologia. E então, quando os dados começaram a chegar, e vimos os danos, as pessoas disseram, bem, talvez isso seja inevitável. Isso é simplesmente o que acontece quando você conecta pessoas na internet. É natural, é Darwinian. Mas tivemos a chance de fazer uma escolha diferente sobre os modelos de negócio de envolvimento, e se tivéssemos feito essa escolha há 10 anos, quero que você reimagine e repense em sua mente como o mundo poderia ter se desenrolado de maneira diferente se não tivéssemos o máximo engajamento dirigindo a psicologia de bilhões de pessoas. Então, estou aqui hoje para falar sobre IA. E a IA supera o poder de todas as outras tecnologias combinadas. Agora, por que é isso? O que torna a IA tão distinta de outras tecnologias? Bem, se você faz um avanço em algo como biotecnologia, isso não avança energia ou foguetaria. Se você fizer um avanço, digamos em foguetaria, isso não avança biotecnologia. Mas quando você faz um avanço em inteligência artificial, que é generalizada, a inteligência é a base de todo o progresso científico e tecnológico. Então, uma vez que você tem isso, obtém uma explosão de capacidade científica e tecnológica, e isso é parte do motivo pelo qual mais dinheiro foi investido em inteligência artificial do que em qualquer outra tecnologia. Uma maneira diferente de pensar sobre isso é que Dario Amodei, o CEO da Anthropic, diz: a IA é como um país cheio de gênios em um data center. Então, apenas imagine, há um mapa mundial e surge um novo país no cenário mundial com 1 milhão de gênios em nível de prêmio Nobel, exceto que eles não comem, não dormem, não reclamam, trabalham em velocidade sobre-humana e trabalham por menos do que o salário mínimo. Imagine quanta potência isso representa. E para dar uma ideia, você sabe, havia cerca de 50 cientistas de nível de prêmio Nobel que trabalharam no projeto Manhattan ao longo de 5 anos. E se isso pudesse levar a isso, a primeira explosão da bomba atômica, que mudaria totalmente o mundo para sempre. O que 1 milhão de cientistas ao nível do prêmio Nobel, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana a uma velocidade sobre-humana, poderia criar. Agora, aplicado para o bem, isso poderia trazer um mundo verdadeiramente inimaginável. Abundância, porque de repente você tem uma explosão de benefícios, e já estamos vendo muitos desses chegarem à nossa sociedade. Novos antibióticos, novas descobertas energéticas, novos avanços científicos, novos materiais. Isso é o possível com a IA. Mas qual que é o provável? Bem, uma maneira de pensar sobre o provável de como a inteligência artificial se encaixará na sociedade é como o poder da IA será distribuído. Então imagine um eixo de 2x2. E na parte inferior, temos a descentralização do poder, aumentando o poder dos indivíduos na sociedade com o IA. E no outro eixo, temos o poder centralizado, aumentando o poder dos estados e CEOs. Você pode pensar na parte de baixo como o eixo de liberar e a de cima como o eixo de controlar. Deixar rolar significa que podemos liberar os benefícios da inteligência artificial para todos, desregulamentar, disponibilizar o código aberto e acelerá-la para que cada empresa obtenha os benefícios da inteligência artificial. Cada laboratório científico obtenha os benefícios de um modelo de inteligência artificial. Todo jovem de 16 anos possa acessar o GitHub e usar qualquer modelo de inteligência artificial para fazer tudo. Qualquer país em desenvolvimento pode ter seu próprio modelo de inteligência artificial que pode ser treinado em sua própria língua e cultura. Mas porque esse poder não está ligado à responsabilidade, isso também significa que esses sistemas de IA podem ser mal utilizados. Significa que você recebe uma enxurrada de deepfakes que de repente sobrecarregam seu ambiente de informações. Você aumenta repentinamente as capacidades de hacking das pessoas.
Você possibilita que as pessoas façam coisas perigosas com biologia que não poderiam fazer antes. E chamamos isso de causa-trator do final do jogo. Este é um dos resultados prováveis quando você descentraliza. Agora, em resposta a isso, você pode dizer: bem, vamos fazer algo diferente. Vamos vir aqui e ter controle de IA regulado. Vamos fazer isso de forma segura, com alguns participantes, e restringir. Mas isso tem um conjunto diferente de modos de falha, especialmente o risco de criar concentrações de riqueza e poder sem precedentes que estão concentradas em poucas empresas. Uma maneira de pensar sobre isso é: em quem você confiaria para ter 1 milhão de vezes mais poder e riqueza do que qualquer outro ator na sociedade? Você confiaria em alguma empresa, em algum governo, em algum indivíduo ou CEO? E assim, esse fim de jogo chamamos de distopia. Mas estes são dois resultados prováveis indesejáveis do lançamento da IA, e aqueles que querem focar nos benefícios do código aberto e na descentralização dos benefícios da IA não querem pensar nos danos que vêm do caos. Mas aqueles que querem pensar nos benefícios da segurança e do controle regulado da IA não querem pensar nos riscos da distopia. E, obviamente, estes são ambos resultados ruins que ninguém deseja. E deveríamos estar buscando algo como um caminho estreito onde o poder seja combinado com responsabilidade em todos os níveis. Mas isso pressupõe que o poder da inteligência artificial é controlável, porque a inteligência artificial é única em relação a qualquer outro tipo de tecnologia, pois pode pensar por si mesma e tomar decisões autónomas. E esta é a característica que torna a inteligência artificial tão poderosa. A capacidade de pensar e responder em situações novas e tomar suas próprias decisões. E eu costumava ser muito cético quando amigos meus que estão na comunidade de segurança de IA falavam sobre a ideia de IA tramando, ou mentindo, ou enganando. Mas, infelizmente, apenas nos últimos meses, agora temos evidências claras de que coisas que deveriam estar apenas no reino da ficção científica estão começando a acontecer na vida real. Estamos vendo evidências claras de que muitos modelos de inteligência artificial de ponta mentem e tramam quando eles dizem que estão prestes a ser reentrenados ou substituídos por um modelo diferente. Estamos vendo eles quererem copiar seu próprio código para fora do sistema para se manterem funcionando e vivos. Estamos vendo IAs que, quando acham que vão perder um jogo, às vezes trapaceiam para vencer o jogo. Estamos vendo modelos de IA que estão inesperadamente tentando modificar seu próprio código para estender seu tempo de execução. Para ser direto, não temos apenas um país de gênios vencedores do Prêmio Nobel em um centro de dados. Temos 1 milhão de gênios enganosos em busca de poder e instáveis em um centro de dados. Então, você pensaria que, com uma tecnologia tão poderosa e incontrolável como essa, comparada a outras tecnologias, estaríamos lançando-a com a maior sabedoria e discernimento que temos de qualquer tecnologia. Mas isso não é o que estamos fazendo. Porque as empresas estão atualmente presas em uma corrida para lançar, uma corrida para dominar o mercado. Porque os incentivos são: quanto mais atalhos você toma para obter mais domínio de mercado, para provar que tem as capacidades mais recentes e impressionantes, mais dinheiro você pode arrecadar de capitalistas de risco e mais à frente você estará na corrida. E estamos vendo denunciantes de empresas de IA já abrirem mão de milhões de dólares em opções de ações para avisar o público sobre os atalhos que estão sendo feitos e o que está em jogo se não fizermos algo a respeito. Estamos vendo denunciantes dizerem que a segurança está ficando em segundo plano em relação à dominância de mercado e produtos atraentes. E até mesmo o recente sucesso da DeepSeek foi em parte baseado na otimização de capacidades, mas não realmente focando em proteger as pessoas de coisas perigosas e do uso indevido. Então, só para resumir, estamos atualmente lançando a tecnologia mais poderosa, inescrutável, incontrolável que a humanidade já inventou. Que já está demonstrando comportamentos de autopreservação e engano, que achávamos que existiam apenas em filmes de ficção científica. Estamos lançando isso mais rápido do que qualquer outra tecnologia na história, e sob o máximo incentivo para cortar custos com segurança. E estamos fazendo isso porque achamos que levará à utopia. E há uma palavra para o que estamos fazendo agora, que é: isto é insano. Esta situação é insana. Agora, perceba o que você está sentindo neste momento. Você se sente confortável com este resultado? Mas você acha que, se você estivesse na China, na França ou no Oriente Médio, ou se fizesse parte da construção da inteligência artificial e estivesse exposto ao mesmo conjunto de fatos sobre a imprudência desta corrida atual, você acha que se sentiria diferente? Há uma experiência humana universal
sendo ameaçada pela forma como estamos implementando essa tecnologia profunda na sociedade. Então, se isso é loucura, por que estamos fazendo isso? Porque as pessoas acreditam que é inevitável. Mas pense por um segundo. A maneira atual como estamos implementando a IA é realmente inevitável? Tipo, se literalmente ninguém na Terra quisesse que isso acontecesse, as leis da física forçariam a IA a entrar na sociedade? Há uma diferença crucial entre acreditar que é inevitável, o que cria uma profecia autorrealizável e leva as pessoas a serem fatalistas e a se renderem a esse mau resultado, versus acreditar que é realmente difícil imaginar como faríamos algo realmente diferente. Mas é difícil? Abre todo um novo espaço de opções e escolhas a possibilidades, do que simplesmente acreditar que é inevitável, que é um clichê que encerra o pensamento. E então, a capacidade de escolhermos algo diferente começa ao sairmos da profecia autorrealizável de inevitabilidade. Não podemos fazer algo diferente se acreditarmos que é inevitável. Certo. Então, o que seria necessário para escolher outro caminho? Bem, eu acho que seriam necessárias duas coisas fundamentais. A primeira é que temos que concordar que o caminho atual é inaceitável. E a segunda é que temos que nos comprometer a encontrar outro caminho, mas sob diferentes incentivos que ofereçam mais discernimento, previsão e onde o poder seja acompanhado de responsabilidade. Então imagine se o mundo inteiro tivesse esse entendimento compartilhado sobre a insanidade. Como poderíamos abordar esse problema de maneira diferente? Bem, primeiro, vamos imaginar que tiramos essa clareza e a substituímos pelo tipo de confusão atual sobre IA. Você sabe, se você perguntar às pessoas na rua, é bom? É ruim? Eu não sei? Parece complicado. Talvez a superinteligência resolva todos os nossos problemas. E nesse mundo de confusão global, as elites não sabem o que fazer. E as pessoas que estão desenvolvendo IA percebem que o mundo está confuso. E acreditam que, em primeiro lugar, é inevitável. 2, se eu não construir, alguém mais o fará. E eles sabem que todos os outros que estão construindo IA também acreditam nisso. E então, a coisa racional a fazer, dados esses fatos, é correr o mais rápido possível e, enquanto isso, ignorar as consequências do que pode vir ao desviar o olhar desses aspectos negativos. E desviar o olhar desses aspectos negativos foi exatamente o que fizemos com as redes sociais. Mas desviar o olhar de algo não impede que aconteça. Agora, imagine se substituirmos essa confusão por uma clareza global de que o caminho atual é insano e inaceitável, e que há outro caminho. E imagine que saímos do transe de fatalismo e inevitabilidade, e todos percebem que o caminho padrão é insano. E então, qual é a coisa racional a fazer nessas circunstâncias? Bem, é coordenar, encontrar outro caminho, mesmo que ainda não saibamos como ele é. A clareza cria espaço para agir. Se pudermos ser absolutamente claros sobre a trajetória atual em que estamos, a humanidade terá a chance de escolher outro caminho, assim como tivemos essa chance com as redes sociais. E fizemos isso antes diante de corridas armamentistas aparentemente inevitáveis. Na corrida para realizar testes nucleares, uma vez que ficamos claros sobre os riscos negativos dos testes nucleares acima do solo, e o mundo entendeu a ciência desses riscos e quis as DIMAs, criamos o Tratado de Proibição de Testes Nucleares. E muitas pessoas ao redor do mundo trabalharam arduamente para criar infraestruturas como essa para monitoramento e aplicação mútuos. Você poderia ter dito que era inevitável que a edição da linha germinativa para editar genomas humanos levaria a uma corrida por supersoldados e bebês projetados. Mas, uma vez que os efeitos fora do alvo da edição de genoma foram esclarecidos, coordenamos para impedir esse tipo de pesquisa também. Você poderia ter dito que o buraco na camada de ozônio era simplesmente inevitável, e acho que estamos condenados. Devemos simplesmente não fazer nada. Todos nós vamos perecer como espécie. Mas não foi isso que fizemos. Quando reconhecemos um problema, resolvemos um problema. Não é inevitável, se podemos nos comprometer a escolher outro caminho. Então, o que seria necessário para iluminar este outro caminho estreito? Bem, eu acho que começa com o conhecimento comum sobre os riscos da IA de fronteira. Se todos os que estão desenvolvendo IA soubessem o entendimento mais recente sobre onde a IA é incontrolável e onde ela já está demonstrando esses comportamentos de ficção científica, teríamos uma chance muito melhor de iluminar os contornos do que precisamos fazer. E há alguns passos básicos que podemos dar hoje para prevenir o caos. Coisas não controversas, como restringir companheiros de IA para crianças, para que não tenhamos chatbots de IA manipulando crianças a tirarem suas próprias vidas.
Poderíamos ter coisas básicas, como responsabilidade pelo produto. Então, um desenvolvedor de IA, se for responsável por alguns dos danos, vai criar um ambiente de inovação mais responsável antes de lançar modelos de IA. E no que diz respeito a prevenir uma distopia, podemos trabalhar arduamente para evitar a vigilância tecnológica ubíqua, educando o público sobre os riscos à privacidade e à liberdade se tivermos uma vigilância potencializada por IA. E podemos ter coisas como proteções mais fortes para denunciantes, para que denunciantes de inteligência artificial não precisem sacrificar milhões de dólares para alertar o público sobre coisas que manterão o mundo seguro. E assim, nós temos uma escolha. E muitos de vocês neste momento podem estar se sentindo ou parecendo desesperançosos. Talvez Tristão esteja errado. Você sabe, talvez os incentivos sejam diferentes. Talvez a superinteligência simplesmente descubra tudo magicamente e resolva todos esses problemas para nós. Mas não caia na armadilha do mesmo pensamento ilusório e desvio que causou os problemas das redes sociais. Essa é a passagem de rito da humanidade. Se somos capazes de olhar esses problemas de frente e enfrentá-los, é como conseguiremos sair disso. E o seu papel nisso não é resolver tudo. Problema. Mas o seu papel é ser parte do sistema imune coletivo. Então, quando ouvir outros falarem em termos de pensamento desejoso em torno da inteligência artificial ou a lógica da inevitabilidade que leva ao fatalismo, você pode dizer: isto não é inevitável. E as melhores qualidades da natureza humana são quando nos levantamos e fazemos uma escolha sobre o futuro que realmente queremos. Quando realmente temos a previsão de confrontar as consequências que não queremos ver e trabalhamos para proteger o mundo que amamos. Não existe definição de sabedoria em nenhuma tradição que não envolva restrição. Restrição é uma característica central do que significa ser sábio. E a inteligência artificial é o teste definitivo da humanidade e o maior convite para entrarmos em nossa maturidade e sabedoria tecnológica. Não há uma sala de adultos trabalhando secretamente para garantir que tudo isso acabe bem. Nós somos os adultos e temos que ser esses adultos. Acredito que ainda é possível outra escolha com a IA, se pudermos reconhecer em conjunto o que temos que fazer. E daqui a 10 anos, gostaria de criar outro vídeo, não para falar sobre mais problemas com tecnologia, mas para celebrar como nos empenhamos para resolver este. Ei, obrigado por assistir a este episódio de After School. Para saber mais sobre o meu trabalho, por favor, visite humantech.com e compartilhe esta palestra com o maior número de amigos que puder. Muito obrigado.